Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento projetou o Brasil como uma potência agrícola nos próximos 10 anos. O país disputaria a liderança na produção de alimentos com os Estados Unidos. Para o Ministério, o crescimento da produção será decorrente do aumento das exportações e especialmente do consumo interno, que vai continuar sendo o principal destino dos nossos produtos do campo. Mas um outro título é preocupante. O Brasil se tornou campeão mundial da utilização de agrotóxicos. Seriam 5 quilos de agrotóxicos por habitante ao ano. Nos últimos 10 anos, o consumo cresceu 93% na média mundial. Mas a média nacional foi de 190% de crescimento. Além de expor o agricultor ao perigo, os agrotóxicos causam prejuízos ao consumidor e ao meio ambiente. Bom, e com esse tema que também é bem complexo, né? Queria retomar nosso debate, perguntando aos senhores como é que podemos garantir recursos para técnicas mais adequadas à produção de alimentos, começando agora pela senhora, deputada Luzia Ferreira. Eu acho que esse é um desafio do Brasil. O Brasil tem uma das legislações mais completas do mundo, segue padrões mundiais do primeiro mundo, vamos aqui dizer. O registro de agrotóxicos é extremamente rigoroso na Anvisa. Lá é feito o registro dos agrotóxicos, então é extremamente rigoroso para certificar e dar o licenciamento a um agrotóxico, mas nós não temos a partir daí, tem dois problemas graves. Fiscalização, nós não temos um poder público com capacidade de fiscalizar. Cada empreendimento, cada estabelecimento no campo que está produzindo alimentos, ainda mais com essa, nós já falamos aqui, da multiplicidade da agricultura familiar, que são pequenos produtores, portanto, inúmeros, são milhões de propriedades que produzem. E nós não temos também uma educação, um trabalho de educação permanente com o agricultor para que ele utilize dentro das normas adequadas do que está prescrito para aquele agrotóxico, inclusive respeitando o tempo de colheita, entre a aplicação do agrotóxico e a colheita, e inclusive as normas de segurança também, como você disse, porque isso causa muito problema ao trabalhador do campo, ao trabalhador e à trabalhadora. Então, acho que esses são os nossos desafios. A fiscalização, a educação permanente para o uso correto do agrotóxico, porque, como eu disse, a legislação é completa, o registro é muito rigoroso, e nós precisamos, inclusive, acho que muitas vezes assim, não é nossa competência. Como vereador em BH, eu apresentei um projeto de lei que era para a prefeitura fazer esse monitoramento aí com foco na saúde dos moradores aqui da cidade, que era semanalmente, por amostragem, de forma permanente durante todo o ano, fazer uma coleta nos sacolões, nos supermercados, desses alimentos que são vendidos, fazer um exame do agrotóxico, para tentar até aí fazer o caminho inverso, até o produtor, para que isso tivesse esse efeito e ajudasse. Luzia, mas não foi possível. Nós temos um dado aqui da Anvisa de 2010 e o pimentão é o campeão dessa pesquisa. De 146 amostras, 134, ou seja, 91% estava acima do limite do agrotóxico permitido. Aí tem o morango, tem a cenoura, tem outros produtos aí. Então, na verdade, a gente vê que o que você está falando na teoria é bacana, mas não há por parte da Anvisa um acompanhamento e o número de profissionais ideais para que possa fazer uma fiscalização que pudesse dar garantia para o usuário, para o consumidor final. Que é um veneno invisível. Que é um veneno invisível e todo mundo está aí consumindo 5 quilos de agrotóxicos por ano aí, né? Uma média aí. Então, quer dizer, é um negócio muito alto. Agora, eu fico a perguntar o seguinte, de vez em quando você vê aí pelo noticiário, quando exporta suco de laranja, qualquer produto para o exterior, chega lá e é feito uma análise, a carne, frutas, sucos, chega lá e faz uma medição, devolve porque não pode. Isso. Aí joga no mercado interno, né? Então é uma falta de respeito até com o nosso público, com os brasileiros de um modo geral, porque não há um acompanhamento, não há avaliação, não tem essa fiscalização adequada, os sacolões atendem de forma... E o consumidor, aquela pequena parcela que tem a consciência para o consumo, às vezes não tem o dinheiro para poder comprar um alimento que é livre do agrotóxico. E não é só o consumidor, é aquele que está lá plantando também, que está no contato direto com o agrotóxico, que também... recebe influência e os danos causados pelo agrotóxico. Está adoecendo, com mil males, né? Está em implantação o SUAS. O SUAS é o Sistema Unificado, União, Estados e Municípios, tanto para comercialização de produto,
para que você possa comercializar de um município para outro, de um estado para o outro, livremente. Tem um selo, inclusive, né? Um selo, assim como... agora ele é de adesão voluntária, entre estado, município e União. E também, dentro do SUASA, você tem a qualidade higiênico-sanitária que tem que ser respeitada. Esse é um procedimento em execução, é uma política pública importante. Mas isso vai baixar o preço para o consumidor? Com certeza. Aumenta os incentivos? Com certeza, porque você vai fazer agora a comercialização que não vai ficar restrita ao seu município, ele vai ser um sistema nacional integrado. Então, com isso, você vai baratear também o preço do comércio, incentivar o comércio daqueles alimentos que são orgânicos. Então você terá esse incentivo. A ideia é exatamente Também essa. não é só agrotóxico, né, Rogério? Você pega pelos próprios sacolões, alguns estabelecimentos que vendem, às vezes não tem a menor condição de higiene e contribui também na contaminação desses alimentos. Agora, isso você vê tudo isso. Agora, né? Esse debate, eu queria até aproveitar para... também é importante na qualidade do alimento. Aproveitar para fazer um convite aos deputados e também aos nossos telespectadores. Nós vamos fazer no dia 29, 30 e 31 um fórum de debates aqui na Assembleia Legislativa. De agosto. 29, 30 e 31. Vai ser exatamente sobre esse tema que nós estamos colocando, não só de segurança alimentar, mas de agricultura familiar como um todo. Esse debate 29, 30 e 31 vai envolver os agricultores familiares, governo do estado, governo federal. A ideia é ver cada política pública dessa, como que ela anda em Minas Gerais, a sua aplicação, o que nós precisamos de implementar mais, quais têm problemas, quais não têm, e fazer um balanço de cada uma das políticas públicas. Vai ser um bom debate. Na verdade, o Brasil, sabe o que o Brasil está precisando? Na verdade, o Brasil precisa fazer o que a Europa faz, os Estados Unidos fazem, né? Subsidiar fortemente a agricultura. Por que há muito uso de agrotóxicos no país? Exatamente porque o agricultor ele não quer ter perda. Porque ele pega o dinheiro emprestado no banco e investe na agricultura, ele tem que ter o seu retorno. Se ele tem um risco maior, quando ele aplica menos agrotóxico ali, é lógico que ele investe muito mais ali no veneno do que para quê? Vai evitar a perda, porque ele não tem uma garantia do governo. Então o governo tem que fazer isso, tem que subsidiar mais para o agricultor ter menos risco e automaticamente ele vai usar menos, né, agrotóxicos ali e com certeza fazer menos mal à saúde. Então isso aí já é acontecido na Europa, a Europa tem políticas públicas para isso, um investimento forte, tanto é que o grão brasileiro... Você tem, por exemplo, financiamento do Pronaf, você tem o Pronaf para a linha agroecológica. Então nós precisamos incentivar isso. Agora, sinceramente, aqui em Minas nós estamos muito atrasados em relação a outros estados. Eu já coloquei isso para o governo, nós precisamos de criar em Minas Gerais, nós temos aqui uma subsecretaria da agricultura familiar, é uma subsecretaria. Nós precisamos de criar uma secretaria da agricultura familiar. Específica. Eu já dei essa ideia, inclusive, aqui, eu tenho um projeto de lei que regulamenta toda a agricultura familiar em Minas. Nós estamos muito atrasados. Você precisava, em vez de ter essa secretaria extraordinária de regulação fundiária, eu já dei essa ideia. Eu acho ela fundamental. Inclusive, pretendo conversar isso com o governador. Em vez de criar uma Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária, que você já tem o ITER, crie uma Secretaria da Agricultura Familiar, leva para ali a Emater. Você vai começar a ter, então, política pública em Minas específica para a agricultura familiar, que você não tem ainda. Embora o Gadelha, que apareceu ali, tenha feito um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho. Mas é uma subsecretaria sem recursos, sem investimento. Então nós precisamos, em Minas Gerais, criar as condições para isso. Outros estados estão mais avançados. Nós temos a Emater, que é um braço importante. Que está falida. A Emater, outro dia, teve um debate aqui que falta pessoal, plano de carreira, tudo. A Emater está com todos os nossos votos. Ela vive hoje em função dos municípios. Se o município não tiver uma parceria... Eles falaram isso. Você sabe uma coisa que é importante dentro desse processo também? De criar cooperativa, porque muitas vezes o produtor, o pequeno da agricultura familiar, ele não tem aonde escoar o produto dele. Muitas vezes desperdiça quando ele tem uma produção maior. Então precisa de fazer cooperativas, mesmo para exportação, que essas pessoas tenham condições de produzir lá no campo e ter escoar o seu produto. E isso, infelizmente, não acontece. Tem que ter esse incentivo. Na verdade, ela precisa de uma comercialização, até para incentivar. E até de armazenamento também, exatamente, né? Tem uma questão, nessa questão dos agrotóxicos, eu acho que, né, o Brasil, nós temos excelência assim, científica de várias universidades, de órgãos públicos, como a Embrapa, né, e outros. Eu acho que nós temos que investir também nesse controle de pragas de forma biológica, porque existem já, né, o Brasil tem capacidade disso. Eu acho que precisa de investimento, de recursos, de incentivo para que as universidades desenvolvam técnicas de controle de pragas, usando, né, formas biológicas e não defensivos agrícolas, como nós estamos falando. Então, eu acho que isso tudo
caminhará no sentido de tornar o produtor da agricultura familiar com competitividade, sem inclusive colocar em risco a saúde da sua família, né, e do consumidor, do produto final que chega aqui. Como nós já falamos, 80% vem da agricultura familiar, o consumo interno. Então, acho que esse é um outro caminho que o Brasil precisa investir. Recursos para o desenvolvimento de pesquisas, pesquisas. O Brasil tem excelência para isso nas nossas universidades, Embrapa, possam desenvolver. Nós temos a Embrapa, que é uma excelência em termos dessa pesquisa de agroprodução agrária, que possa apostar neste caminho. Né? Como eu disse, você falou, o produtor ele quer produzir, porque ele tem compromisso financeiro, ele vive daquela renda para sua família, ele pega um dinheiro no banco, se ele não pagar, ele fica depois impossibilitado de novos créditos. Então, nós precisamos também voltar para o mercado interno, apostar em pesquisas aí que a médio prazo possa resolver nessa questão dos agrotóxicos, substituir os agrotóxicos. O deputado Willi comentou no primeiro bloco a respeito de um projeto em Sete Lagoas. A gente, no intervalo, estava detalhando um pouquinho. Se eu poderia fazer isso para o nosso telespectador, só para a gente entender que é um exemplo, como que funciona esse projeto? Sim, na verdade existem vários projetos, são bonitos no Brasil. Né? Eu citava aqui agora mesmo o projeto da Jaíba, quando a Jaíba, né, foi separada em lotes ali, e ali se começou a produzir muito. Hoje a Jaíba contribui muito, né, na produção de alimentos, no abastecimento, não só do estado de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. E produzir uva no Cerrado, você imagina, quem falava que produzia uva no Cerrado? Né? Em Sete Lagoas acontece essa produção também. Usa o espaço público, é um convênio que tem entre a Prefeitura de Sete Lagoas e a CEMIG, que debaixo daquelas torres, que são espaços muito grandes, ali foi se produzido, temos a maior horta comunitária do mundo. Ali são divididos em lotes com as famílias, né, para a agricultura familiar, e reverte aquele alimento, é revertido, aproveitado dentro das escolas. Uma parte dele, alimentação dentro das escolas. Agora São Romão e vi os pivôs lá, plantando feijão, plantando diversos produtos lá, onde não acreditava que nada daria ali. Sim, então tem um exemplo ali em São Romão, que pode ser seguido no semiárido, e que está funcionando muito bem. Outra é a Frutivale. Frutivale é um exemplo também na cidade de Datas, Jequitinhonha, no Vale de Jequitinhonha, né, no Alto Jequitinhonha, também maravilhoso. Ali era terra para diamantes, né? Como diamante acabou, tiveram que dar um jeito. Então eles fizeram um programa que é para plantio de frutas, fruticultura, principalmente morango. E eles fazem polpa de morango, é cooperativa, e já distribui para as escolas todas. Vende, inclusive, aqui para o restaurante popular em Belo Horizonte. Você tem também do Cerrado, lá em São Francisco, que já estão mandando polpas de fruta para o restaurante popular e para as escolas municipais em Belo Horizonte. Então tem muita experiência positiva também. Está faltando a comunicação, então, dessas grandes ideias? Eu acho que tem andado. Agora, eu sinceramente acho que em Minas Gerais nós precisamos, o governo precisa de investir aqui mais. O governo de Minas tem pouco investimento. Você fala das políticas públicas, elas são quase todas do governo federal nesse sentido. E as prefeituras também não poderiam agir? As prefeituras de cidades que ainda são muito agrícolas, por exemplo? Eu acho que só poderiam, como acho que devem agir, né? Eu acho que tem que ser parceiras, né? Apresentar projeto. Estão atentas a isso? As prefeituras estão atentas? Eu acho que nem todas estão atentas, porque às vezes não tem... a maioria das prefeituras não tem uma secretaria de agricultura. Na verdade, não tem recurso para investir, né? Vamos ser sinceros, não tem recurso para investir. Quando você fala na Emater, que as prefeituras têm que fazer uma parceria de pagar o técnico, muitas delas não têm condição de pagar. E às vezes não são parceiras da própria Emater. Então essa é a grande dificuldade. Eu acho que está faltando comunicação, está faltando fiscalização, está faltando, acima de tudo, conscientização. É verdade. A Emater hoje vive das prefeituras. No debate dos estavam todos reclamando, os técnicos. Se o prefeito não paga gasolina da Emater, do carro da Emater, ele não vai até a roça fazer absolutamente nada. Hoje você tem um técnico da Emater para 2.000 trabalhadores. Então ele só faz no máximo Pronaf. Ele não dá assistência técnica. Assistência técnica em Minas, a Emater está no encruzilhado. Ou ela faz concurso público agora, se expande, ou ela não consegue dar assistência técnica. Então, a política que está socorrendo isso é recurso que vem quase todo o governo federal, ou as ONGs e entidades que estão sendo feitas aí, as chamadas públicas para assistência nas regiões. Então nós precisamos de implementar em Minas, urgentemente, uma secretaria específica para esse tema da agricultura familiar. Nós estamos atrás. Você pegar o estado do Paraná,
Rio Grande do Sul, tem avanços muito grandes na agricultura familiar, na Bahia, que nós não temos aqui. Aqui há, sim, uma visão muito ainda dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária voltada para o agronegócio e pouco destinada à agricultura. Então você não tem política pública específica em Minas, que é um pouco esse projeto de lei que eu estou trabalhando, esse fórum que nós vamos fazer, embora tenha pessoas já preocupadas, melhorou. Nós não tinha nem preocupação disso. Essa subsecretaria é nova. Você não tinha sequer uma subsecretaria de agricultura familiar, que agora o Gadelha está se preocupando com isso. Mas é um tema novo para o Estado de Minas Gerais. Mas na verdade, Rogério, quando você fala que o governo federal tem essas políticas, que iniciou essas políticas, e que é ele que contribui mais, na verdade ele tem que contribuir mais mesmo. Porque 70% dos recursos está concentrado em Brasília. Ah, não, aí é outro problema. Mas... Aí é porque o Aécio faliu Minas, aí é outra discussão. Não, mas... O Aécio Neves quebrou Minas Gerais, aí deixou Minas Gerais sem dinheiro. Dizer que isso é um problema, que Minas agora... Não, são só 13% da dívida pública que é destinada. É um tema discutido. Mas na verdade, isso não é uma coisa de Minas Gerais. Na Tudo verdade, aqui vira justificativo. Não tem dinheiro para educação, não é justificativo, Rogério. No governo federal. Não tem dinheiro para saúde, concentra no governo federal. Mas é verdade. Minas está falido. Depois Isso vocês vão fazer campanha Rogério, nos municípios prometendo, igual estão prometendo em Belo Horizonte, que vai investir dinheiro do governo do estado aqui. Mentira. Aqui está quebrado. Na verdade, deixa eu falar você. Tudo é desculpa para não ter dinheiro em Minas. Mas na verdade, mas na verdade o que acontece? Eu estou falando isso é porque nós temos que ter uma reforma tributária no país. Na verdade, os municípios cada vez não têm condições de contratar um profissional. Tem outros estados que a matéria está funcionando, que a educação está em melhor condições, que a saúde está em melhor condições. Se você pegar os estados do Brasil, Minas Gerais está muito... não consegue fazer 12%. Nunca foi feito. Não, na verdade tem estados do Brasil que está muito atrás de Minas Gerais. O problema hoje, se não se... Eu sou defensor... Não pode ter essa desculpa. Não, eu sou defensor do sistema municipalista. Eu acho que o dinheiro tem que chegar no final da fila. Na verdade, as cidades não têm recursos. Você pega hoje as cidades menores hoje, não tem condições de contratar um profissional. Nunca fizeram essa mudança. Como é que ele vai botar gasolina na matéria e dizer que é problema de concentração de riqueza? Conclui para a gente passar para os outros. O Rogério não deixa aí. Mas o que acontece? Na verdade, hoje as prefeituras pequenas, eu não estou falando do profissional para atender a agricultura, não. Nós estamos falando até um profissional para contratar um engenheiro, que são profissionais mais caros para fazer projetos. Na verdade, as prefeituras hoje não têm condições hoje. Se não tiver uma melhor divisão do bolo, que o governo não fizer uma reforma tributária e o dinheiro chegar nos municípios para que possa ter condições de dar suporte, igual na agricultura mesmo, que ele possa dar um suporte maior. Porque o que acontece? Você chega a 853 municípios. Muitas vezes não tem condições mesmo, não, de ter o profissional em cada município para poder fazer a Emater fazer isso. Você imaginou 853 estrutura da Emater para poder ir naquele... É obrigação do Estado. É obrigação. Aí fica esse chororô do governo do Estado. É uma obrigação, mas o choque de gestão, o déficit zero, Minas ia bem, o PIB da China em Minas, agora não tem dinheiro para nada. O dinheiro está todo em Brasília. Senhores e senhora deputado, nosso Minas tempo... está falido, vocês reclamam, está falido. Quem faliu Minas? Aécio, porque as coisas não estavam bem, não tinha déficit zero, choque de gestão, está tudo bem. Agora não tem dinheiro para botar gasolina no carro da Emater. O nosso programa sobre segurança alimentar está chegando ao fim. E a segurança alimentar não pode ter porque o governo do Estado não tem dinheiro sequer para botar gasolina no carro da Emater. E diz que é porque está concentrado no federal. Mas é preciso do governo federal que coloca. O governo federal que tem o dinheiro tem que colocar. É ausência de Acho que as partes agora já se manifestaram, cada qual, né, sobre esse tema. E nós temos agora ainda um tempo para a gente finalizar nosso programa. Então vamos começar com aquela rodada da consideração final. Começando agora pela senhora deputada Luzia Ferreira. Pode falar um minuto, pode concluir com bastante calma a sua participação no programa. Eu acho que esse é um desafio de todos. Aqui não tem nessa questão uma questão ideológica, até porque o governo federal que normatiza o acesso à questão das reformas estruturais, entre elas a tributária, o acesso à terra, nós vimos aqui que manteve durante esses anos que esteve à frente do governo federal o mesmo padrão, não houve alteração, tanto no acesso a crédito, quanto no melhorar a distribuição da terra, nós temos o mesmo padrão. Então esse é um desafio do Brasil, avançou muito, o governo de Minas faz a sua parte, o governo federal também tem feito a sua parte. Como falei, um dos grandes avanços que nós tivemos foi diminuir a pobreza absoluta, foi ter políticas que pudessem caminhar nesse sentido, do acesso a uma segurança alimentar, acesso ao alimento, mas como eu disse, esse é um dos desafios do mundo e é também do Brasil.
E nós não faremos isso colocando a nossa vontade ou colocando o nosso desejo, ou mesmo fazendo luta ideológica. Eu acho que todos os níveis de governo têm que se associar, tem que ter mais recursos, tem que ter do município ao governo federal, cada um tendo condições de exercer bem a sua função com recursos disponíveis. Então, acho que a questão da concentração de recursos no plano federal não é aqui uma disputa ideológica, é uma realidade da nosso sistema, né, federativo. Nós precisamos revê-lo, precisamos distribuir recursos para que os municípios, inclusive, tenham condições de atender bem ao povo que ele representa, aos seus habitantes, à sua comunidade. Obrigada, deputada Luzia. Deputado Ivair Nogueira, suas palavras finais do nosso programa. Olha, eu acho que foi um debate importante, onde eu acho que o Estado tem que avançar muito, principalmente na questão da fiscalização, na questão da participação da Anvisa. Eu acho que a questão da reforma agrária é uma coisa fundamental, que tem que buscar alternativas e mecanismos de políticas públicas que podem ser implantadas. Eu acho que só ter as leis não são suficientes, nós temos que buscar uma fiscalização, um acompanhamento. E quando a Assembleia se propõe a fazer um grande encontro no final do mês de agosto para discutir aqui essas políticas públicas, as ideias, sugestões, eu acho que é um passo importante para nós buscarmos aí os ideais futuros, que a gente sabe que tem que avançar muito. Nós estamos sabendo que hoje nós estamos sendo fornecidos de alimentos aí com bastante agrotóxico, que aqueles que lidam também, eles sofrem com a contaminação desse agrotóxico, e eu acho que essas políticas precisam ser buscadas. Quanto à questão do governo federal, eu acho que vários governos passaram por lá, todo mundo fala que tem que diminuir, eu acho que tem que diminuir mesmo, mas nenhum governo, de qualquer partido que teve lá, não teve a coragem de diminuir o percentual. Mas eu acho que é uma discussão que tem que ser levada adiante, porque quando o dinheiro vem para o município, eu acho que ele é mais bem aplicado e não tem tanta intermediação. Mas foi fruto aí de vários governos que nunca aconteceu, e eu acho que precisa acontecer uma grande discussão. Obrigada, deputado Ivair. Deputado Willy de Castro. Bom, nós temos um problema sério no país, né? Nós temos um desperdício muito grande de alimentação que começa no campo, né? Passa pelo SEASA, passa pelos restaurantes e até dentro das nossas próprias casas. Isso é fato, né? Nós temos um problema que nós precisamos que o governo dê um incentivo maior. Na verdade, o governo é que tem o domínio de buscar essa agenda de debate e subsidiar mais a agricultura para que ela possa ter menos risco. Isso é importante, esse debate avançar. Para quê? Para que os agricultores tenham menos risco e possam investir, colocar menos agrotóxicos nas nossas plantações. Isso é importante. Por quê? Porque a agricultura nossa ela é muito importante dentro da construção do nosso PIB. A agricultura ela participa com 22% na construção do nosso produto interno bruto, sendo que 10% dela ela é da agricultura familiar. E nós temos um dos maiores desafios do mundo, que nós temos, né, projeções nossas, que até 2050 nós temos de alimentar 50 bilhões de pessoas. Nós estamos falando de alimentar 50 bilhões de pessoas com produtos com alimentação de qualidade. E com um maior desafio ainda, que não temos controle sobre o nosso clima. Então são desafios muito grandes, tem que ser debatido, tem que buscar esse debate. Para quê? Para que nós possamos, né, avançar. Já avançamos muito, né? O Rogério falava aqui, já avançamos, a agricultura familiar já avançou muito. Né? A própria agricultura orgânica já avançou muito, mas precisamos de avançar muito mais. Nós precisamos para quê? Que o investimento na agricultura familiar, na agricultura orgânica, para quê? Para termos essa alimentação de qualidade, que quando nós temos o governo investindo, né, com certeza, porque ele detém, né, infelizmente a federação colocou, o nosso sistema é isso, que o maior dinheiro está de concentração no governo federal, mas nós temos que ter essa investir nisso, porque cada vez que nós investimos numa alimentação de qualidade, nós estamos evitando que as pessoas vão lá para hospitais, vão para o pós-saúde e que nós estaremos gastando menos dinheiro na saúde, porque nós temos pessoas alimentadas, com muito mais saúde. Isso é importante, esse debate tem que avançar, esse debate que é importante, esse confronto de ideias, porque muitas vezes daqui, desses debates, é que saem ideias que possam, com certeza, ajudar a avançar, para que nós possamos construir políticas públicas, né, principalmente dando proteção às pessoas na alimentação. Obrigada, deputado Willy de Castro. Deputado Rogério Correia, para a gente terminar nosso programa. Eu concordo, acho que houve muito avanço na agricultura familiar e segurança alimentar no Brasil. Isso a olhos vistos, né? Acho que 2 ministérios contribuíram muito para isso. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Desenvolvimento Social.
o ministro Patrus Ananis, ministro do governo do Lula, foi fundamental para isso. O Brasil conseguiu, eu diria, terminar com aquele aspecto de fome que o Brasil estava assolado. Isso nós não temos mais. Não é que não exista ainda miséria e focos no Brasil, mas a fome, nós conseguimos retirar esse malefício do Brasil. Então, esse é um aspecto importante. Agora, isso foi feito através de investimentos, sim. Por exemplo, vou dar alguns dados. Quando eu entrei no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o dado que nós tínhamos é que, em 2002, aplicava-se em Minas em torno de 200 milhões de Pronaf. Quando eu saí, já estava em 1 bilhão e 200, e esse ano vai ser 1 bilhão e meio no Pronaf em Minas. É dinheiro, portanto, de crédito para o pequeno produtor, que aumentou no governo Fernando Henrique de 200 milhões para 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 500 milhões em Minas. No Brasil, saiu de 2 bilhões para agora a Dilma anunciou 18 bilhões na agricultura familiar. Então, evidentemente, que o crédito ampliou muito. Quando você amplia o crédito, você amplia também a possibilidade de comercialização. Então, os programas como PAA, o PNAE, que é da alimentação escolar, o Luz para Todos, o Bolsa Família, assistência técnica, deram outro quadro à agricultura familiar. Agora, é verdade que em Minas nós estamos parados nesse procedimento. Não é só falta de recurso. Às vezes falta técnico. Você pega um programa como o programa do crédito fundiário para adquirir terra, cujo governo federal tem o recurso todo nos bancos, você não tem técnicos do Estado para implementar o programa. Então não existe ainda uma concepção do governo do Estado para o fortalecimento da agricultura familiar. Aí não adianta ficar dando desculpa de porque o dinheiro está concentrado. Eu acho que falta uma visão da agricultura familiar e da reforma agrária que o governo de Minas, infelizmente, ainda não tem na dimensão necessária. Muito obrigada também ao senhor, deputado Rogério Correia. Agradecemos também a você de casa pela atenção a esse programa sobre segurança alimentar, esse tema que aborda desde a fome, a garantia do acesso a alimentos, até a qualidade da nossa dieta, para a gente evitar doenças, males no futuro. Confira na internet os horários de reprise do nosso Assembleia Debate. A gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau.